Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Recentemente, no vídeo anterior, demos uma dica bem legal para vocês, referente a tirar foto das máquinas de costura quando você for fazer uma manutenção, quando você for fazer alguma desmontagem. Mas hoje eu quero dar mais uma dica bem legal para vocês, referente se você não sabe desmontar a sua máquina de costura, ou você tem medo no momento que você desmontar ela, em vez de você arrumar, você pode acabar estragando ela mais ainda. Esse é um comentário que muitas pessoas acabam fazendo, então eu quero deixar bem claro aqui para vocês se isso pode acontecer ou não pode acontecer. Então fique até o final deste vídeo para você descobrir isso e aprender cada vez mais, né? Uma coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento, não é? Então vamos lá. Vamos aprender sobre este assunto. Mas se você caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos e sou o criador do Universo da Costura. E temos um treinamento para você também, caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura, não precisar depender de outras pessoas ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área. Temos um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Este link, você vai ser direcionado ao nosso site. E lá temos tudo que você precisa para poder descobrir sobre o nosso conteúdo. Lembrando, pessoal, que também temos agora o nosso curso gratuito do Universo da Costura. Se você quiser fazer esse curso, também vai estar aqui embaixo, ó. É só você ir aí fazer ele. Tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? E vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, então pessoal, vamos falar sobre este assunto aí, se você tem medo de desmontar a máquina de costura. Vamos lá, existe vários tipos de máquina e existe vários tipos de desmontagem. Então hoje, agora eu quero dar uma dica para vocês. Então vamos falar primeiro se você tem uma máquina de costura overlock ou interlock, certo? Se você tem uma máquina de costura overlock ou interlock, raramente, na verdade, ó, só se a máquina cair ou se você fizer algo muito ruim que você vai precisar se preocupar em desmontar a máquina de costura. Normalmente, uma máquina de costura overlock e interlock você não precisa se preocupar. Por que não? Porque a única coisa que você vai fazer naquelas máquinas é ajustar algo. É poder colocar novamente na regulagem, é soltar às vezes um parafusinho ali para mexer na barra da agulha, soltar outro parafuso ali para mexer no looper e assim por diante. Então isso aí você não precisa se preocupar. E o que dizer se você tem uma máquina de costura reta industrial? É a mesma coisa, você não vai precisar se preocupar, por quê? A máquina em si já é uma carcaça, né? É carcaça de ferro, se você reparar. Então, a única coisa que você vai fazer ali é poder fazer ajustar, né? A lançadeira com o dentinho, com a barra da agulha e assim por diante. Só em casos também muito difícil que você vai precisar desmontar alguma coisa, arrancar um eixo. Só para você ter ideia, raramente eu fiz isso nos meus 11 anos de profissão. Só se você pegar uma sucata aí, tá uma sucata e tá toda lascada. Aí é diferente, né, pessoal? Mas normalmente a sua máquina aí não vai estar desse jeito não. Normalmente é uma regulagem, trocar uma lançadeira, trocar uma barra da agulha, algo que não é um bicho de 7 cabeças. Mas agora chegamos na parte que você às vezes vai precisar desmontar a máquina, que é uma máquina de costura doméstica. Depende, claro. Se for as máquinas mais atuais, aquelas máquinas toda fechada, aquelas bipartidas, sim, você vai precisar desmontar a máquina para poder fazer algumas regulagens. Por exemplo, se a máquina de costura estiver pulando ponto e você já fez todas as verificações, viu que não é a agulha, viu que não é como que chama, a passagem da linha, ou seja, então você vai precisar desmontar ela para poder colocar ela no ponto, por assim dizer. E para você fazer isso, em algumas máquinas não precisa, porque algumas máquinas só embaixo você consegue fazer a alteração que ela é aberta embaixo, ou soltar 3 parafusos embaixo e já sai. Mas aquela bipartida era um pouco mais chata. Mas pessoal, eu vou falar a verdade para vocês. No momento que você aprende a desmontar essas máquinas, você não vai ter mais tanta dor de cabeça. Ela é chatinha de se fazer? É chatinha de desmontar? Sim, não vou mentir para vocês que aquelas máquinas bipartida, ela é chatinha de desmontar.
Por quê? Não é só soltar os parafusos. Você até consegue, você solta todos os parafusos, tudo bonitinho. Ela não sai assim, ó, soltei os parafusos, legal, soltei, pronto. Não, não é assim. Tem parafusos que eles são exatamente muito escondidos. Então, se você não tomar cuidado, automaticamente você pode quebrar uma parte da carcaça. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês no momento de vocês desmontarem a máquina? Se é a primeira vez que você está fazendo isso. Pessoal, nunca force a máquina de costura. Como assim forçar? Vamos imaginar que você soltou os parafusos e algumas partes da máquina você está vendo que ela está soltando. E outras partes ela não está soltando. Então você tem que parar e pensar, tá? Uma parte está soltando, outra parte não está soltando. O que pode ser que está segurando a máquina? Então, se você tentar forçar, a máquina é de plástico. Ela vai quebrar o encaixe de plástico. Então você precisa verificar isso na sua máquina. Porque às vezes tem um parafusinho, tem uns parafusinhos que ele fica embaixo. Ó, você tem que, a máquina em pé, você tem que virar ela para ver o parafusinho. Ou seja, tem parafuso que ele é um pouco mais chato. No entanto, pessoal, se você seguir esse conselho, se está um pouco difícil de tirar, se está difícil de tirar, automaticamente tem um parafuso ali, não force. Uma coisa que você já precisa entender é que essas máquinas de costura, elas têm travas. Então pensa assim, é plástico, sabe aqueles plásticos que você simplesmente aperta, controle remoto, normalmente ele é assim, tem um ou dois parafusos, mas ele não sai, ele se tem que tirar nas travinhas dele. Então automaticamente também você precisa tirar essas travas. Eu ensino a fazer isso tudo no meu treinamento. Como tirar essas travas. Não é tão difícil assim. Mas por que eu falo que é mais chatinho? Porque você tem que ficar desmontando as travas, tem que ver exatamente onde tem parafuso, onde não tem parafuso. Mas no momento que você aprende a desmontar uma máquina dessa, fica tudo mais fácil para desmontar as outras. Então lembre-se assim, você só vai ter medo do desconhecido. Você não vai ter medo de uma coisa que você já conhece. No momento que você fez uma desmontagem, isso vai se tornar bem mais fácil, porque você já conseguiu, não vai precisar ter este medo, tá bom? Então assim, se eu faço, se meus alunos estão conseguindo, eu tenho tanto homem como mulher que estão dando manutenção em máquina de costura, tem tanto homem como mulher que além de arrumar suas próprias máquinas, também estão arrumando as máquinas dos outros, estão trabalhando na área de manutenção e eles conseguem tranquilamente desmontar a máquina, porque você não vai conseguir, não é verdade? E lembrando que sempre estamos aí para poder ajudar, caso, é claro, você assim desejar aprender da manutenção em sua máquina de costura, temos um suporte que vai te ajudar a poder fazer isso também. Então, se você tem medo de desmontar sua máquina de costura, achando que vai piorar as coisas, isso só vai acontecer se você não tiver o conhecimento correto. Se você tiver o conhecimento correto, saber como fazer, vai ser tudo mais fácil. Você não vai ter tanto problema. No momento que você descobre como faz as coisas, automaticamente aquilo não se torna difícil. Aquilo só é difícil se você não souber como fazer. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueça, deixa os seus comentários aqui embaixo sobre o que vocês acham, sobre o que vocês estão passando, sobre as dúvidas que vocês têm, tá bom? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.